Olá, meus amigos. Olha, eu quero primeiro agradecer de coração a cada um de vocês que me mandou mensagem perguntando a respeito dessa questão do Silas Malafaia. Eu até fiz aí um vídeo curto, né, falando a respeito, mas é muito gratificante para mim. Várias pessoas que estão me seguindo há algum tempo, perguntando a minha opinião. Até porque a intenção é exatamente essa, né? Eu venho do rádio, a gente tem uma história, e aí quando você vem aqui para o YouTube, não é para ser o dono da razão, é para fazer amizade, é para conversar com você que está aí do outro lado e trocar informações com você, trocar aí pensamentos com você em relação a vários assuntos, nesse momento em relação à política, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Então eu fiquei muito feliz da quantia que recebi em todas as redes sociais. Foram centenas de pessoas me cobrando. Ó, Marcos, fala pra gente aí em relação ao Malafaia. Pessoas se assustaram com isso, né? E até por Malafaia ser um pastor, eu sou evangélico, o Malafaia é de direita, né? Pelo menos eu achava que era. Eu também sou. Então, eu vou tentar falar rapidamente para você, que sem roteiro, sem nada, apenas o que eu penso. Veja bem, o pastor Silas Malafaia, para mim, ele erra e erra feio. Para mim, hoje, e eu não estou falando dele como pastor, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Então, vou chamar ele de Malafaia, não de pastor, pelo seguinte: pastor é um manto, é uma unção, e eu jamais vou falar contra o ungido do Senhor. Seria loucura, seria suicídio para mim. Eu, como cristão, acredito nisso. Então, eu vou falar do homem e de suas atitudes. Malafaia mostrou hoje ser um traidor. Ele chamou o Bolsonaro de traidor, né? Falou que o Bolsonaro é covarde, que não dá para confiar nele, mas na verdade o traidor foi ele. Porque o que o Malafaia fez hoje, para quem tem caráter, foi jogar uma pá de cal na sua própria reputação de já vinha mal. Pode ser que ele agrade alguns, mas com certeza ele desagrada a todos aqueles que têm caráter, seja bolsonarista ou não. Não é essa a questão. Veja bem, o Malafaia, ele elogiou o Tarcísio. Agora, se você voltar no tempo, há pouco tempo atrás, o Malafaia criticava o Tarcísio. Lembra que o Malafaia falou que o Tarcísio queria ser presidente, queria dar um golpe no Bolsonaro? A impressão que começa a passar, e eu até não acredito nisso, que seria loucura da cabeça do Malafaia de achar que ele tem condições de ser presidente. Malafaia não tem condições, eu acho que talvez para vereador, no máximo, alguma coisa assim. Mas porque ele desqualificou o Tarcísio naquela época. E eu disse aqui que, na minha opinião, ele estava errado. Agora ele atacou, olha só, ele atacou o Marçal de uma forma absurda. Inclusive, sendo o Marçal alguém convertido, você atacar a pessoa na sua honra perante o Senhor, para mim também é suicídio. Eu posso atacar uma ideia, o coletivo, jamais um ser. Isso eu não faço. Ele atacou o Nicolas. Ele hoje, na entrevista, ainda ele ataca o Feliciano, que é pastor como ele. Hoje, na entrevista, ele ataca e nas entrelinhas chama de covarde o Magno Malta, que tem uma história na política muito maior que a dele. E aí vai. Então, quem traiu, se alguém traiu alguém, quem traiu foi o Malafaia. Outra coisa que eu vou dizer para você. É muito estranho, veja bem, o Malafaia apoiou um amigo particular dele. E é estranho alguém que se diz evangélico, não estou nem falando de pastor. E só faço esse parênteses aqui para voltar a falar do homem, estou falando agora do evangélico. Ele ser amigo pessoal de alguém que patrocina o terror contra o evangelho. Estou falando do Paz. Porque quando o Paz patrocina o tipo de carnaval que o Rio de Janeiro faz, sem nenhum respeito ao cristianismo, eu não estou falando que carnaval é certo ou errado, estou nem aí para carnaval. Estou nem aí para carnaval, nem para quem vai pular carnaval. Só eu para mim, odeio carnaval, mas não estou responsabilizando que ninguém que vai lá pular. Cada um é livre para fazer o que quer e depois arca com as consequências. Mas quando alguém apoia isso, como prefeito, financia isso, financia pessoas brincando com a imagem de Jesus Cristo e brincando com a nossa fé, e tem como um dos melhores amigos alguém que se diz evangélico, é estranho, muito estranho. Mas ele é centrão. Aí o Malafaia abraça ele que é centrão. Aí o Malafaia vem para São Paulo e dá a vida pelo Nunes, que é centrão, e que até então, até o que eu saiba, o Nunes não tem nem sequer um contato pessoal com o Malafaia. Quer dizer, o Malafaia não está apoiando o Nunes, o Malafaia está apoiando o que o Nunes representa. E agora, toda a fúria dele com o Bolsonaro é pela Cristina Grime Curitiba, que está contra o centrão, que é o Pimentel. Eu sou do Paraná, eu sei o que eu estou falando. E ele se queima novamente para alguém que ele sequer conhece, não é do convívio, não é do dia a dia dele. Então, para mim, está claro. Malafaia é centrão. E se algum dia ele foi direita, compraram o passe dele. Se algum dia ele foi Flamengo, hoje é Vasco. Ou era Vasco, agora é Flamengo. Se algum dia ele foi Corinthians, agora é Palmeiras. Ou então, se ele era Palmeiras, agora é Corinthians. Se algum dia ele foi Grêmio, agora ele é Inter. Ou ao contrário, se ele era Inter, agora é Grêmio, como você queira. Mas ele trocou de time. O Malafaia vendeu o passe. Não sei quanto custou e não sei o que custou. Mas o Malafaia é o traidor da direita. O Malafaia é a pessoa que não merece confiança. Estou falando do homem Malafaia. Por favor, não confunda com a questão dele ser pastor. Mas ele foi extremamente baixo, rasteiro
E foi alguém que é totalmente traiçoeiro, aquele que ele chama de amigo. Primeiro foi traiçoeiro a um irmão de fé. Foi traiçoeiro ao Nicolas, que ajudou ele naquela história aquele circo que ele armou na Paulista. Também, repito aqui, o Feliciano, o Magno Malta e agora o Bolsonaro. E eu, para encerrar, para não ficar muito longo, eu vou dizer para você. Eu sempre me perguntei por que o Malafaia não foi preso. Porque ele falou todo aquele monte de barbaridade, apesar de que, quando o Malafaia abre a boca, dá vergonha. Porque só sai porcaria. Mas por que ele não foi preso? Muita gente foi preso por muito menos. O Malafaia não foi preso por quê? Será que é porque o Malafaia sempre fez parte desse sistema? Será que é porque o Malafaia sempre foi do mesmo time do Moraes? Lembre, eu vou lembrar você mais uma vez, enquanto eu tiver autorização para falar aqui, eu vou estar lembrando você. O Alexandre de Moraes começou como secretário do Kassab. Dali ele se tornou secretário do Alckmin. Depois ele foi ministro do Temer. O Temer colocou ele no STF. Ele é filhote do Kassab, do Temer e do Centrão. Hoje quem manda no Brasil é o Kassab e acima dele ainda o Temer. O Moraes, na minha visão, é um peão nesse jogo de xadrez. E me parece que o Malafaia também é um peão nesse jogo de xadrez. Todos eles fazem parte do Centrão. Esse Centrão, onde você encaixa todos os partidos, inclusive do Pimentel em Curitiba, inclusive do Nunes em São Paulo, somando os dois tem quase 2.000 cidades. Quase metade do Brasil é presidida hoje, prefeito no caso, né, mas presidida, modo de dizer, por prefeitos de MDB e de PSD. E provavelmente o PSD vai continuar crescendo, porque o Kassab vai continuar comprando prefeitos Brasil afora. O que você acha sendo armado? E aí dizem, olha, o grande inimigo à esquerda. Nunca foi, gente. Nunca foi. O grande inimigo está escondido. O inimigo oculto, o inimigo das trevas é o Centrão e toda a sua patota. E me perdoe falar, mas hoje, com o Silas Malafaia jogando no time deles. Encerro dizendo para você. O Bolsonaro fez muita coisa errada. Eu não sei o que prendeu ele desse jeito. Há pouco ele foi perguntado a respeito do Malafaia e falou que não vai dizer nada. Que vai ficar quieto. Depois que chamou de idiota o Salles, depois que lá na Avenida Paulista estava tão nervoso que xingou lá o Marco Antônio, né, o Superman, depois que falou do Nicolas, depois que falou tudo que falou do Marçal, ele não tem coragem de falar contra o Malafaia. Por quê? Por quê? O problema não é o Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou um fantoche, infelizmente. Toda a hombridade que a gente tinha e admirava no capitão foi por água. Foi por água abaixo, pelo menos nesse momento. Mas nesse momento eu digo para você, o grande traidor da direita chama-se Silas Malafaia. E eu começo aqui com você uma campanha. Uma campanha que diga, chega de Malafaia. Cala a boca, Malafaia. Não quero mais ouvir as asneiras do Malafaia. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.